Muito boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, é sempre muito bom. A gente sempre agradece a casa por nos convidar. A gente chega aqui e eles ficam nos agradecendo, mas é a gente que tem que agradecer, porque eles nos dão a oportunidade de estudar, né? Estudar um pouco a matéria, aprender um pouquinho, né? E depois vir dividir com vocês aqui, que é muito gostoso, né? Capturar essa energia deliciosa que a Casa Espírita tem, né? E, então é muito bom, muito gratificante, e eu sempre que tenho que agradecer. E o tema escolhido, né, esse Desencarnações Coletivas, um tema bem interessante, eu acho, porque ele aguça a nossa curiosidade, né? Tem muitas coisas que a gente, quando ocorre uma tragédia, né, desencarnações em massa, sempre surgem as dúvidas na cabeça da gente, sempre a gente se pergunta por que isso aconteceu, qual é a finalidade, né, desse fato. E o que nós vamos procurar durante esse tempinho que a gente tem aqui juntos é trocarmos, né, essas experiências e trocarmos o que a gente adquiriu de conceitos e informações trazidos pela doutrina espírita. E a literatura que a gente serviu, não sei se todos conseguem ver, mas basicamente é o Livro dos Espíritos, tá? Capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra O Céu e o Inferno também, obra da codificação, né? O capítulo 7, que tem o Código Penal da Vida Futura, obras póstumas, também tem muito material sobre o tema, e esses dois livros aqui, ou melhor, 3 livros, né? Um é esse aqui, que depois, se alguém tiver interesse, talvez a casa possa conseguir, né, que fala do tema. Ele é uma psicografia na verdade não é psicografia, é psicofonia, de Isoldino Rezende, e quem ditou essa obra foi o Jerônimo Mendonça, que é conhecido por muitos espíritas, né, o Gigante Deitado, né, que ele era muito conhecido, né. Então, para quem se interessar, ele conta muito do tema e fala em especial a respeito do auxílio que é dado aos desencarnados nesse momento, que é uma coisa bem interessante. Então, ele conta das colônias espirituais que existem e que tem por objetivo atender essa atividade, né? Quando existe desencarnação em massa, né? Nas tragédias e por aí afora. E um outro livro também, que eu acho que está ali, esse já é difícil de encontrar, Nossa Nova Caminhada, né? E eu vou falar depois dele, mas esse é difícil de conseguir, né? Tem uma coleção espetacular para quem gosta de estudar o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando lá na nossa casa, que é Filosofia Espírita. O médium que recebeu toda essa coleção é o João Nunes Maia, e o espírito é Miramês, é uma coleção bem antiguinha, dos anos 70, e espetacular. Para quem gosta de estudar o Livro dos Espíritas, é muito bom, são 20 livros, então é bem legal. E mais Divaldo Franco, né, que sempre a gente se serve. E para começar, né, como o assunto é bem interessante, eu queria perguntar, eu preciso do auxílio de vocês, na verdade, sempre surgem muitas dúvidas, então eu queria saber de vocês o seguinte: nós entendemos bem, na nossa cabeça, está bem formada a distinção, ou se é a mesma coisa a lei de causas e efeitos e a lei de ação e reação. Todos nós sabemos se elas são as mesmas leis ou se elas divergem, e por que divergem e no que elas divergem. A lei de ação e reação é uma lei vinda, né, ao mundo, ao nosso conhecimento já há algum tempo, né? Bem antes da lei de causas e efeitos. E essa lei ela foi, digamos, descoberta, né, pelo Isaac Newton, quando ele fazia lá, para quem se lembra, para quem estudou a física na escola, quando ele fazia os estudos sobre a mecânica, então ele estudava a lei de inércia, e a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. E essa lei nos diz o quê? Que para todo o esforço que você concentra, né, em determinado objeto, existe uma reação contrária na mesma intensidade. Então ela é idêntica. Então se você dedica uma força para um lado, você recebe uma força
encontrar na mesma intensidade. Isso é importante, na mesma intensidade. Isso é uma lei material, uma lei da física, né, e ela se aplica para os fenômenos materiais, né, os fenômenos físicos. E já a lei de causas e efeitos, ela é uma lei que foi revelada, né, por quem? Pelos Espíritos. E ela chegou ao nosso conhecimento a partir do século XIX, com a codificação espírita. Então elas são semelhantes, mas elas não são iguais. E é importante que a gente entenda que elas não são iguais, porque se nós pensarmos que o que vigora na questão moral é a lei de ação e reação, nós vamos também entender que sempre, se eu fizer um movimento para uma determinada direção, eu vou receber sempre o mesmo movimento na minha direção. E a lei de causas e efeitos já não é assim. Quer dizer, elas são parecidas no aspecto que o quê? Toda ação gera uma reação. Então, nesse aspecto, elas são parecidas. E toda causa gera um efeito. Mas, necessariamente, o efeito não é o mesmo da causa que gerou. Então, essa é a grande diferença das duas leis. E é importante a gente distinguir para que a gente perceba que, no caso do lado moral e não do lado físico, o que vigora é a lei de causas e efeitos. Então, na nossa vida, na nossa existência, o que se manifesta sempre vai ser a lei de causas e efeitos, não a lei de ação e reação. Então, fazendo essa introdução, eu queria trazer para vocês aqui, ó, essa escala, né, que é uma escala que foi trazida pelos Espíritos, que passaram para o codificador, e ele colocou lá nas questões de 100 a 113. É importante a gente entender essa escala, né, rapidamente, porque não vamos nos aprofundar tanto, mas para que nós possamos perceber o porquê de algumas coisas que ocorrem na nossa vida, na nossa existência e na existência do nosso mundo, do nosso planeta, né? Então, aqui nós estamos vendo que nós temos 3 ordens de espíritos que encarnam, né? Ou melhor, alguns não encarnam, né? Aqueles lá de primeira ordem já não encarnam mais. Mas nós temos 3 ordens de espíritos que foram criados por Deus, né? Então, 3 ordens. Na terceira ordem, nós temos os espíritos imperfeitos. E aí nós vemos várias subdivisões. Isso está, como eu falei, lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser se aprofundar, a partir da questão 100. Tá? E o que determina um espírito de terceira ordem? O predomínio da matéria sobre o espírito. Tá? Ele tem uma propensão ao mal. Ele tem ignorância sobre alguns aspectos, né? Ele é orgulhoso, uns mais, outros menos, porque cada espírito está num nível, né? Egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Ele tem a intuição de Deus, mas não o compreende e apresenta ideias pouco elevadas. Daí a gente vendo esse conceito de espíritos de terceira ordem, que foi dada pelos espíritos superiores, a gente consegue se enxergar. Eu, pelo menos, me enxergo aqui. Porque eu, por exemplo, não consigo entender ou compreender bem Deus, por mais que eu acredite, né, que eu acredite em Deus, na criação, que eu veja toda a obra divina à minha volta em todos os momentos, mas eu tenho dificuldade de entender que é Deus, né, que está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, quando eles dizem que é a inteligência suprema e que é a causa primeira de todas as coisas. Esse é o conceito que os Espíritos deram de Deus. Então eu consigo entender que é uma inteligência acima de qualquer outra inteligência. E que deu origem a tudo que nós conhecemos. Mas, fora isso, eu não consigo compreender muito Deus. Se nós vamos parar aqui, para prestar atenção, nós não somos um criador, somos uma criatura. Isso mesmo. Exatamente. E as outras questões colocadas ali dos vícios, sem dúvida, eu tenho todos aqui, uns numa condição maior, outros numa condição menor, alguns eu já consegui domar, outros eu não consegui domar ainda, né? Alguns eu conheço, outros talvez eu nem perceba, mas é muito parecido, né? E sou materialista também, embora eu lute, né, sempre para fazer com que a espiritualidade se manifeste, para que supere o meu lado materialista, mas sou.
sou apegado à matéria, tanto que a maior prova do apego à matéria é quando existe um desencarne de um ser querido na nossa volta. E mesmo aquele que se considera extremamente espiritualizado, ele sente uma falta tremenda e diz, perdi fulano de tal. Como se a gente tivesse a possibilidade de perder alguém que não nos pertence, porque ninguém pertence a ninguém, nós somos espíritos, né? Então nós não pertencemos a ninguém. Perde só o corpo. Se ele notar, aquele ser continua. Na verdadeira vida. Nós não estamos aqui no esfrega. Estamos aqui na nossa luta, na nossa batalha diária. Então eu me vejo muito aqui como espírito imperfeito, embora eu ainda sou um pouquinho vaidoso, e eu acho que eu já estou ali meio que na divisão ali. Eu me considero na divisão, e acho que todos nós que buscamos um contato espiritual, que nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando, né? Nós não podemos se achar, não, eu sou muito imperfeito, eu tenho muito defeito. Não, tenho defeito, tenho vícios, faz parte da minha caminhada, da escola em que eu me encontro. Eu tento superar, né, e vou superando aos poucos, mas, né, ainda sou imperfeito, mas estou muito perto, eu acho, né? E os bons espíritos são aqueles, olhem, da segunda ordem, onde o predomínio do espírito existe sobre a matéria. Então ele já é mais espiritualizado. E ele tem o desejo de fazer o bem, né? Então os mundos, por exemplo, o mundo de regeneração, que é um mundo que a Terra caminha a largos passos, e que ela vai atingir o mundo de regeneração até o final desse milênio. Nós já vamos ter reencarnado aqui algumas vezes de novo, e vamos estar passando, né, para o mundo de regeneração, assim nós esperamos, todos nós, né? Ela já deu entrada. Né? Já deu entrada, e esse processo é um processo que acontece, segundo a doutrina espírita nos traz, ele vai acontecer nesse terceiro milênio, né? Ele não é de hoje para amanhã. Mas nós vamos chegar ao mundo de regeneração, e aí nós vamos estar, o bem vai predominar, mas vai existir o mal? Ainda vai existir o mal, ainda vai, mesmo no mundo de regeneração, né? Porque só lá nos espíritos de primeira ordem, né, espíritos puros, lá já não existe o mal, né? Os que já alcançaram a perfeição. E lá são muitos, com certeza, porque velam por nós, nos acompanham, nos auxiliam, né, estão nos guiando na nossa caminhada, mas como é uma pirâmide, a gente vê que à medida que a pirâmide vai indo, ela vai se estreitando. Então lá são bem menos que os que estão aqui. Mas é importante a gente ver a escala espírita dos espíritos, e aí a gente localiza ela na escala dos mundos, que também tem naquela classificação do Kardec, vejam aqui, ó. Então é a mesma classificação, mundos primitivos, nós já passamos, deixamos para trás os mundos primitivos, né? A Terra já foi um mundo primitivo, nós já fomos canibais, né? Nos alimentamos, brigávamos lá por território, e com pedra, dávamos pedrada, aquelas facas feitas de pedra, e cortávamos o outro e comíamos depois, já passamos por isso, nós já fomos isso, já fomos primitivos. Hoje não somos primitivos, hoje nós somos, né, do mundo de provas e expiações, regenerador, ditosos felizes, celestes ou divinos. Então essa é a classificação que o Kardec nos apresenta dos mundos, que está relacionada com quem? Com os espíritos que habitam esses mundos, né? E a reencarnação? Né? O que é a reencarnação? Vejam, ali na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar-se? Ou acabar de depurar-se? É praticamente impossível atingir essa perfeição, né, que a gente busca, né, chegar lá com o espírito puro, numa encarnação. Não dá, pô, a encarnação é curtinha. Nós até achamos que é longa, às vezes, nossa, 90 anos, 80 anos, hoje já se vive 100 anos, mas é um piscar de olhos. Por isso que a gente tem que aproveitar esse momento para aprender muito, para se relacionar muito, para amar muito, né, para fazer muito bem. Porque são só 80, 90 anos, para alguns menos, para alguns um pouquinho mais, né? E é impossível, nesse pouco espaço de tempo, comparado a milênios, é impossível chegar à perfeição, né? Então, Deus nos deu essa maravilha, né? Que é o que? A reencarnação. Então, desde que nós não podemos
chegar à perfeição numa única encarnação, ele nos dá a possibilidade de uma nova existência. Né? Ele nos deu esse prêmio, voltar à carne para continuar o aprendizado. E qual que é o fim, por ele? Né? Na questão 167, daí Kardec perguntou, tá, mas qual que é o fim objetivado com a reencarnação? E eles nos disseram que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E finalizam dizendo, sem isso, onde haveria a justiça de Deus? Se nós entendemos Deus justo e bom, soberanamente justo e bom, é lógico que a reencarnação é uma lei que existe, porque senão ele estaria privilegiando alguns em detrimento de outros, né? Porque algumas pessoas têm uma vida mais longa, outras têm uma vida mais curtinha, vida, que eu digo, encarnado na atual existência, porque a vida ela é eterna. Né? Então tem uma encarnação curta, outras maiores. Um tem uma encarnação que parece que ele vive bem a encarnação inteira, tem uma família extremamente equilibrada, né? Tem condições de ter uma vida confortável, né? Tranquila, pode estudar, pode se divertir, pode passear. Então você olha e diz, nossa, aquela pessoa é uma bênção, ele é abençoado. Né? E aí um outro passa grandes coisas, só sofrimento, só dor, só desengano. Né? Então, a prova de que Deus é justo e bom é a possibilidade da reencarnação. E aí eles falaram da expiação, que é o que a gente relaciona muito a expiação às desencarnações coletivas. Né? Porque quando acontece um fato assim, como muitos que nós testemunhamos, agora nós poderíamos citar recentes, né? 2 tragédias bem grandes no nosso país, que uma foi lá em Brumadinho, né? Como é que é? Brumadinho é a sequência de Mariana, né? Tem alguns dados assim que eu gosto de trazer, esses a gente não lembra, a gente tem que ler. Então veja, em Brumadinho, Mariana, vocês lembram, faz 3 anos, né? Fazia 3 anos em janeiro. Né? Em Mariana desencarnaram 19 pessoas. Foi em 11 de 2015, novembro de 2015. Brumadinho foi em janeiro de 2018. Desencarnaram, a última informação que eu tive, 186 e tiveram 122 que não foram encontrados. Né? Então aumentou bastante a quantidade. Quais as lições que nós podemos tirar de eventos assim? Lá na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, tem várias explicações para esses abalos. Né? Esse aqui, nitidamente, ele é uma construção humana, né? Não é por exemplo, um terremoto, que a princípio não existe a interferência humana, parece não existir a interferência humana, porque são as calotas lá debaixo da terra que se movimentam, né? Um tsunami, coisa do gênero. Mas uma barragem que aconteceu em Brumadinho, a gente percebe que é ação humana. Né? E parece que aconteceu em Mariana e nós não aprendemos. A lição parece que não foi bem aprendida, porque daí 3 anos depois acontece outra. Mas se a gente se aprofundar para entender o que aconteceu nesses 2 eventos, a gente vê que não é tanto assim de não poder fazer nada. A maior, eu considero, eu pesquisei um pouco sobre esses 2 eventos, né? Isso por notícias de jornal, tá certo, gente? Notícias de jornal a gente sabe como é que é, né? Porque eu não tenho como chegar realmente e ver os fatos lá. Mas eu soube o quê? Que essas barragens são barragens que foram construídas há muito tempo. E elas já estavam saindo de uso, já estavam fora de uso, elas não são mais utilizadas. Lá a Vale tem quantidade de barragens assim, que não são mais usadas, porque hoje, para exploração do ferro e para fazer o trabalho de mineração que eles fazem, as barragens já são diferentes. Por quê? Porque nós aprendemos, evoluímos e hoje elas são mais seguras. Aquele tipo de barragem realmente ele é inseguro. Só que eles desativam a barragem e eles não têm como eliminar aquele detrito que foi acumulado durante muitos anos. Então não tinha como eles simplesmente, né, se desfazer daquilo. Então eu vendo o que aconteceu, eu acho que o grande erro, né, das pessoas que administram lá e que cuidavam, os responsáveis, era ter mantido pessoas próximas a esse tipo de barragem, que nem aconteceu, né, nesse fato. Diz que a sede administrativa da Vale do Rio Doce, o refeitório da Vale do Rio Doce estava embaixo da barragem.
e uma barragem que eles sabiam que não era segura. Então o grande equívoco, né, o grande erro, que nós podemos dizer, é realmente das pessoas não terem sido tiradas dali. Porque aquilo ali, provavelmente ela ia acontecer o que aconteceu, e pode acontecer com outras. O que tem que ser feito é o que? Afastar as pessoas, para que não tenham, né, tragédias que desencarnem tantas pessoas. Agora o importante da gente perceber nesse tipo de tragédia é que aquelas pessoas que desencarnam, elas deveriam desencarnar realmente, né? Elas não são pegas assim, né, desprevenidas, né? Porque a desencarnação coletiva, veja, nada dá para a gente dizer que, com absoluta certeza, né, é assim, todos que desencarnaram lá são assim, e esse é um cuidado que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita a gente tem que ter, né, de nunca dizer, a pessoa desencarnou num evento desse tipo porque ela tinha débitos a resgatar, né? Nós sabemos pelas informações, Emmanuel falar disso e outros espíritos, que realmente boa parte dos que desencarnam lá são resgates kármicos mesmo. O Chico falou isso, né? Vocês se lembram do pinga-fogo aqui? Ninguém se lembra, nem eu, era pequenininho, né? Em 61, ou melhor, 61, acho que eu não era nascido ainda. Não era nascido em 63, a maioria que não era nascido. Me parece que é 60 ou 70 que aconteceu o pinga-fogo, mais adiante a gente vai ver. O Chico falou sobre esses eventos, né, sobre as desencarnações coletivas. E o Emmanuel passou para ele uma mensagem explicando como é que acontecia e porquê, né, desses eventos. Eu tenho que me adiantar porque eu sou muito falador e aí nós perdemos o trem. Vocês acham, por exemplo, eu mostrei ali os mundos, né, diversos mundos, e disse que nós somos espíritos imperfeitos. Vocês acham que esses eventos de desencarnações coletivas, eles aumentam ou diminuem com o tempo? O que vocês acham? Quem que pode me ajudar? Isso é fácil de perguntar, é só dizer, eu concordo que aumente ou eu concordo que diminui. O que vocês acham? Parece que aumenta? Ou será que nós temos mais informações hoje? Veja, se nós estamos numa caminhada de progresso, vamos raciocinar, de acordo com o que diz a doutrina espírita, nós estamos numa caminhada de progresso e ascensão. Nós não regredimos, nós só progredimos. A sociedade, os humanos só progredem. Nós nos melhoramos e não nos pioramos. Por mais que a gente às vezes entenda que está tudo perdido, não está. Está tudo sob comandos e pelo controle, né, de Deus e Jesus, que é o que está à frente disso tudo. Se nós estamos progredindo, nos transformando e partindo para um mundo de regeneração, se as mortes coletivas têm muito de resgate, então é natural que elas tendem a diminuir com o passar do tempo. Elas têm que diminuir. E querem ver como elas diminuem? Olha aqui, ó. Vejam como é que acontecia. Vocês já ouviram falar da peste negra? Sim. A peste negra matou de 25 a 75 milhões de pessoas. Isso na Europa, né? Mais na Europa, a população da Europa. Isso aí foi no século XIV, né? O Brasil acho que nem tinha sido descoberto já, por ali. Então aqui não tinha muito, era só os índios, eles não foram afetados porque não veio, né? Não foram contaminados. A gripe espanhola, essa é bem recente. Inclusive Eurípides Barçanufo desencarnou pela gripe espanhola. Foi em 1918. Desencarnaram de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. 100 milhões, 50 a 100 milhões. Quanto tempo que a gente não ouve falar de desencarnação em massa por doença? Porque a partir desses fatos, o que aconteceu? A medicina, a ciência se debruçou a tentar descobrir as vacinas, que é uma das maiores conquistas do ser humano, né? Hoje a gente se vacina um monte de coisa e passa quase que sem doença. E quando dá um surtinho de não sei o que ali, todo mundo vai vacinar, né? A febre amarela, morreu meia dúzia de macacos. Não foi só isso, né? Foi bem mais de meia dúzia, então não vamos também. Mas o importante é que as pessoas vão para as filas, né? E a grande maioria se vacina. E aí não acontece mais assim esse tipo de desencarnação em massa. Ainda temos, porque os nossos resgates ainda existem. Mas diminuem com o passar do tempo e vão diminuir cada vez mais, né?
Vejam aqui, ó, o céu e o inferno, o Código Penal da Vida Futura, não sei quem já teve a possibilidade de estudar esse código, é maravilhoso, né? Então ele diz assim, ó, no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. Então vamos pensar bem, né? Olha que bacana. Que deverá ser paga. Então, na contabilidade divina, nós não podemos fazer que nem na contabilidade da terra, pode ter certeza. Aqui a gente pede emprestado, não paga, né? Faz isso, claro que faz. A gente não está muito preocupado com a contabilidade. Põe outro no lugar. Põe outro no lugar, né, os laranjas e por aí afora. Quantos se servem? Né? Vamos falar do nosso país em especial, que é o que está pertinho da gente, que nos preocupa muito, onde nós somos quase que bombardeados diariamente por notícias de corrupção, que é triste. E é um reflexo da nossa sociedade, infelizmente, que vai se transformar, mas isso aí é para daqui 50, 100 anos, né? As novas gerações, com certeza isso aí vai estar extinto, vai ser daqui 50, 100 anos, isso aí vai ser matéria de jornal. Olha, acontecia isso aí, né, no século XXI, no início do século XXI, e o pessoal não vai acreditar, mas como é que faziam isso? Porque existem países na Europa que já é assim, né? Muitos países na Europa, onde não existe o ser humano querendo passar o outro ser humano para trás, existe o respeito, existe uma série de valores importantes. Nós ainda estamos caminhando, então nós sofremos com isso, né? Nós somos um país ainda que passa por isso. Mas a corrupção é uma prova, né, das faltas que nós cometemos, e muitos conseguem levar a vida até o fim da vida, não, da encarnação, sem pagar, sem resgatar esses débitos. Mas será que eles vão ficar sem resgatar esses débitos? Se a gente olhar aqui, ó, o Código Penal da Vida Futura, que diz que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, não vão, ninguém vai, né, passar sem resgatar. Vai resgatar, pode ser daqui a 100 anos, 200, 300, 500, 1000, nós não sabemos, mas vai resgatar. E aí depois a gente está numa existência complicada e a gente não sabe por que está naquela existência complicada. Pô, o que eu fiz? Eu sou tão bom agora. Mas espera aí, há 600 anos atrás eu queimei gente lá nas fogueiras, lá, as que eu dizia que eram bruxas. Ou há 1000 e poucos anos eu perseguia cristãos, ou perseguia os outros lá da outra religião, né? Então, em algum momento eu vou ter que me acertar com a conta divina. Se eu não for em uma existência... Será que você conseguiu? Está aqui já. Meu Deus do céu! Madre! Desculpa. Não, eu começo a falar aqui, daí... Seu Elias sempre coloca. Ah, seu Elias, muito obrigado. O senhor é um paizão. Ele é o anjo da guarda. O anjo da guarda. Uhum. Eu não me liguei também de perguntar, de falar antes. Como diz a história, tem que servir para alguma coisa. Muito. Maravilha. Então, se eu não for numa existência, ser-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias. Então, as existências se sobrepõem, é uma sequência de encarnação, outra encarnação. Então, o que eu fiz lá, vou desencarnar, que bom, ficou para lá. Não, peraí, vai me acompanhar, me acompanha. Tudo que eu fizer de bom me acompanha. Então essa é a grande vantagem de fazer o bem a qualquer momento, sem tentar nenhuma retribuição. Porque o bem que eu faço também vai me acompanhar sempre. Tá? E o mal que você faz já está lá te esperando. Já está lá. Você. E o bom da lei de causas e efeitos é que eu posso quitar os meus débitos errados com a prática do bem. Essa é a grande vantagem dela em relação à lei de ação e reação. Ó, 16º, será que eu não falei nada? Não. Volta aqui. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, para o resgate de um débito, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação, isso está no código. Não dá só para me arrepender, fiz alguma coisa errada, o arrependimento é o primeiro passo, é extremamente importante, porque para resgatar o débito, para saldar, né, o que eu
tenho com a outra pessoa, eu preciso primeiro perceber o meu erro, preciso perceber que eu fiz errado. Enquanto eu não percebo, então eu preciso me arrepender. Mas não basta apenas o arrependimento, porque senão fica naquela história de se arrepender e fazer o mal de novo. Me arrependo, peço perdão, me arrependo, peço perdão. Então, é importante, o perdão, sem dúvida, é maravilhoso, né? Para quem pede e para quem concede. Mas precisa a expiação. Não sempre, porque se eu reparar através de outras coisas, de repente eu não preciso expiar. Eu não preciso sofrer o mal. Né? A lei divina ela é tão boa que ela me dá a possibilidade de resgatar os débitos através da bondade. Então, arrependimento, expiação e reparação está no Código Penal da vida futura. Será que é Deus quem nos pune? Né? O que vocês acham? Olha a questão 621 que o Kardec perguntou. Onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita a lei de Deus? Isso aí é uma resposta que nós todos sabemos. Nós ouvimos toda vez que nós vamos numa casa espírita isso. Está na nossa consciência a lei de Deus. Ela está aqui, Deus nos deu. É mais uma daquelas coisas que Ele nos concedeu por amor pleno que Ele tem pelos filhos dele. Então Ele nos deu a consciência que diz que nós precisamos fazer o bem, que nós precisamos amar, que nós precisamos auxiliar, né? E a questão do livre-arbítrio às vezes nos faz desviar um pouquinho do caminho, mas ela está escrita na nossa consciência. Se está na nossa consciência essa lei, Deus não nos pune. Né? Eu não acredito que Deus nos puna. Né? Vamos entender o resgate coletivo aqui. Em Obras Póstumas, que é a outra obra da codificação, esse espírito do Plantier, ele esclarece o que é preciso ver o homem sobre 3 aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, o indivíduo, o individual. Eu aqui, o Edson, que está aqui na frente de vocês. Então, individualmente, eu devo ser visto sob esse aspecto. Como um membro de uma família em que eu estou inserido, também eu devo ser visto. E, em terceiro lugar, como um cidadão, né, que convive com várias pessoas extremamente diferentes de mim, né, e que está nesse conjunto todo que está aí. Né? Sobre esses 3 aspectos, olha que interessante. Pode ele ser criminoso ou virtuoso. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Então eu posso ser criminoso na coletividade, ou seja, com outras pessoas eu me reuni para fazer o mal. E quando eu ajo dessa maneira, eu estou plantando um resgate coletivo. Porque, né, o mal feito em conjunto, ele deve ser resgatado de forma coletiva, pelas leis divinas, né, pelas leis naturais. Então daí as situações especiais que ele cria nas suas sucessivas existências. Às vezes dentro de uma família, às vezes uma família é criminosa. Várias pessoas dentro da família são criminosas. Né, fazem o mal em conjunto, se reúnem, arquitetam tudo, planejam, vão lá e executam. Então elas estão construindo esse mal e o resgate deve ser coletivo. Né? É isso que nos fala o do Plantier. A reparação dos erros praticados é também solidária, como nós vimos lá no Código Penal da vida futura. Isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. Mas será que é fácil reunir de novo uma mesma família ou um grupo que causa o mal? Imaginem esse monte de político da Lava Jato que está sendo preso. Será que vai ser fácil reunir todos esses caras de volta? Porque eles vão precisar resgatar os débitos deles. Mas será que vai ser fácil? Talvez isso demore 500 anos, porque não é fácil, né? Não dá para estalar os dedos e vão nascer tudo junto. Às vezes um reencarna. Então por isso que às vezes os resgates, a gente vai ver mais adiante, eles demoram muitos anos para acontecer. Continua o Espírito falando, essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos. Então eles precisam ser reunidos para resgatar isso, para sofrerem juntos a pena de talhão. Olha, eu destaquei ali, eu acho que dá para ver, né? Aí pus bem grande ali, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram. Então, a lei divina é tão perfeita e boa que ela não obriga a gente a resgatar os débitos pela lei de talhão, que é aquela lei que nós também estudamos, né? Que é a lei do olho por olho, dente por dente, né? É do Código de Hammurabi, muito antes de Jesus, onde se
se eu tivesse um filho meu que fosse morto por alguém, eu podia sem nenhum problema pegar e ir na casa daquele cara e matar o filho dele. Era assim mesmo, né? Ou se me cortasse o dedo, eu ia lá e cortava o dedo do outro. Então essa é a pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Mas a lei divina é diferente, porque ela me permite reparar o mal que eu pratiquei. Então se eu reparar o mal, eu não vou precisar sofrer, né? Demonstrando devotamento à causa pública, quem outrora maltrataram, né? Ou melhor, socorrendo e assistindo aquele que maltratou. Então aquele que eu fiz mal, eu posso ajudar futuramente. E eu vou estar resgatando esse débito. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento... Essas são palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que a gente não deve entender que todo sofrimento, né, do mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Então tem muitos espíritos que escolhem uma vida muito difícil, cheia de provas, para que eles possam, de repente, ter um processo evolutivo mais rápido. Por isso que nós não devemos nunca julgar, né, e olhar com um olhar crítico situações, por exemplo, de um irmão que passa problemas muito graves. Dizer assim, né, porque eu me lembro quando eu era pequeno, eu sou de família espírita, mas eu ouvi isso sempre quando eu era pequeno. Que se a pessoa está sofrendo é porque ela fez mal para alguém. Aí, né? E eu cresci achando aquilo lá. Né? Não sei se todos ouviram, mas eu sei que no meio espírita às vezes se fala certas coisas, o que não é a realidade. Então nós devemos ter cuidado, porque nós não sabemos o que cada um tem por passar. Não sabemos o porquê. Os porquês é só Deus que sabe. Né? E muitos porquês ainda não nos é permitido saber. Então nós temos que agir com amorosidade, com respeito e com carinho com todos que passam por qualquer tipo de evento traumatizante, por qualquer tragédia. Então oferecer sempre o ombro, né? Esse é o nosso objetivo. Aí também você tem que pegar, por exemplo, nessa parte que os espíritos de luz, eles sempre reencarnam sofrendo, fazendo trabalho. O Chico, por exemplo, né? O exemplo. O Chico, vamos pegar Francisco de Assis, Francisco que de nasceu Assis. filho único, milionário, largou tudo para ele sofrer, não é para sofrer, para resgatar, que para ele não era sofrimento. Ou um resgate ou uma necessidade. Um espírito tão evoluído como o Chico Xavier, como Francisco de Assis, que o senhor está dando esses exemplos aí, é difícil ver que eles tivessem expiação para passar, né? Mas nós não sabemos também se era. Mas o importante é que eles tiveram uma encarnação que a tendência é que eles tenham escolhido aquilo justamente para progredir, para se melhorar, para avançar, né? Então, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Isso é importante a gente saber sempre, né? Aqui no Pinga Fogo, que eu falei para vocês, né, depois quem quiser procura lá no YouTube, tem essa entrevista do Chico, e o Chico disse isso aqui, ó. São essas provações que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos, e no tempo devido os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas. Esse é o processo da lei divina, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, formada de justiça e misericórdia, e é uma lei que não pode ser manipulada. Isso é muito importante a gente saber. Alguns casos assim de tragédias que desencarnaram muitas pessoas juntas, vocês devem lembrar desse voo da TAM, né, que aconteceu em São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas. E esse evento, depois desse evento se averigou e se descobriu que faltavam ranhuras lá na pista, né, e estava chovendo demais e acabou não freando direito, não foi puxado direito lá o aparelho para frear e o avião passou direto. Então, quer dizer, depois disso muita coisa foi feita para evitar, as pistas foram recapadas,
né, para evitar esses eventos. Então, tragédias que acontecem, como disse, não sei se o Chico disse aqui, né, ou em algum lugar eu li aqui, que sempre depois, eu acho que foi o Kardec que falou no Evangelho, sempre depois de uma tragédia, a sociedade se sensibiliza exatamente e busca evitar isso no futuro. Então a tendência é que não volte a acontecer naquelas proporções, né? Citamos os exemplos das vacinas. O outro acidente da Gol também, que vocês devem lembrar, onde teve vários desencarnes também coletivos. De Santa Maria. Esse aí é um caso especial, né? Esse aqui em 74 lá, né, foi muito famoso, virou até filme, né, do Joelma. E esse aqui, né, pior incêndio do país em 50 anos, lá de Santa Maria, que gerou esse livrinho aqui que eu falei para vocês. E esse aqui me tocou em especial, né, que aconteceu em Santa Maria, porque tudo jovens, né, é complicado sempre quando acontece, não é bom com ninguém, né, acontecer um evento desses, é trágico, sofre, a gente sabe que a família sofre demais, é muito difícil. Esse livrinho aqui, ó, são psicografias feitas lá em Uberaba, de jovens que desencarnaram lá, e o bacana dele é que eles contam muito o acolhimento que eles tiveram quando eles voltaram para a pátria espiritual. Isso é bacana, bonito. Eles se encontrando com uns com vô, vó e tal, que deram o suporte para eles. Mas eu me lembro, por que eu queria falar desse aqui, rapidinho, já falta 15 minutos. Na época desse incêndio começou a se ventilar coisas assim que não há necessidade de falar, porque nós temos uma curiosidade que às vezes não leva a lugar nenhum, essa que é a verdade, né? Acontece um negócio desse, já começaram a dizer, receberam psicografia não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Aí esses meninos, essas meninas, isso aí era pessoal que, o gás que saiu lá, eles eram dos campos de concentração, lá dos nazistas. Então eles estavam resgatando aqueles débitos. Pode ser verdade? Pode, mas interessa isso para alguém? Não interessa. É positivo para alguém? Não é positivo. Imagina a família das pessoas que estão sofrendo, a dor delas, e as notícias de jornal, saía no jornal essas barbaridades. Eu vi muita coisa dizendo essas coisas absurdas, né? Então isso dói neles. Eu falo isso porque no livro é colocado algumas questões desse tipo. Então a gente, como espírita, a gente tem que tomar muito cuidado quando acontecem essas coisas. Não interessa o que aconteceu. O que se deve fazer é prestar o auxílio que é possível. A quem puder, auxiliar. Mas não pensar e não vibrar de forma negativa, né? Vejam aqui que bacana a atuação do plano espiritual. Ó. O Divaldo responde na pergunta 97 do livrinho, que é Divaldo responde. Os benfeitores não programam as desencarnações coletivas, não são eles que programam. Quando há condições que favorecem o evento, os benfeitores têm conhecimento anterior, claro, para se preparar, porque eles precisam socorrer aquele pessoal, né? E uma lei de afinidades atrai os indivíduos. Então é a lei de atração que funciona, é uma lei natural, normal. Eles acabam sendo levados para o evento porque eles necessitam daquele resgate. E vejam como isso aqui realmente, né, se a gente for pensar, tem pessoas que são afastadas, vocês não concordam às vezes? Por exemplo, o acidente da Chapecoense, vocês lembram do acidente da Chapecoense? Caiu lá o avião, 4 ou 5 pessoas não desencarnaram no evento. Bom, mas como é que 4 ou 5 não desencarnam quando o avião cai? Isso aí é quase que... Mas acontece. Acidentes de avião, eu já via, né, algumas pesquisas e tal, muitos acidentes que acontecem de avião, às vezes tem um sobrevivente, uma coisa que ninguém consegue entender por quê. Mas é porque não era para desencarnar naquele evento. Daí vocês devem lembrar que a coisa de 2 meses, 3, desencarnou aquele repórter num ataque cardíaco jogando futebol lá em Chapecó. Um que era torcedor e era torcedor fanático da Chapecoense, estava no avião e veio desencarnar agora. Né? Esse Brumadinho, vocês lembram que teve pessoas que estavam no resort ali pertinho também, que desencarnaram, inclusive acho que tinha um casal daqui de Curitiba, coisa parecida. Eu penso comigo assim, essas pessoas tinham tanto lugar para elas escolher para ir, por que elas foram para esse resort que já sabia que a barragem ia cair, o plano espiritual sabia,
Então essas pessoas, algumas pessoas precisavam participar do evento, então elas foram atraídas para o evento. E aquelas que não precisam, geralmente elas são rechaçadas. Então muitos perdem o avião, muitos, né, acontece isso, acontece aquilo, e não vão. Por quê? Porque uma coisa que é certa é a morte. Isso aí não tem como a gente, né, fazer diferente. Então, certos eventos não tem como, é da lei divina. Grande número de benfeitores amorosos se encarrega de atender aqueles que são atuais vítimas no seu processo de libertação. Nem todos chegam na mesma condição no plano espiritual, embora recebam a mesma ajuda. Mas por isso que é tão importante assim a gente se espiritualizar. A gente nunca fala assim, frequentar centro espírita. Não, se espiritualizar, se aproximar de Deus, né? Ter uma religião, se acredita naquilo. Para quê? Para que quando acontecer com a gente, que vai acontecer com todos nós estejamos o mínimo preparados, para que nós possamos ser socorridos, porque todos são socorridos, mas muitos não têm condição, às vezes, porque, né, eram tão materialistas que não conseguem perceber o socorro, não conseguem entender o que aconteceu. Então é uma coisa que nós precisamos nos preparar, né? Essa tragédia do circo, que aconteceu em dezembro de 61, caramba, nós já estamos aí no final. Essa tragédia, eu queria contar o caso para vocês. Nós falamos que esses eventos coletivos demoram-se muito tempo para poder reunir todo o grupo, né? Esse grupo, o Chico tem um livro, agora eu não vou lembrar, Crônicas do Irmão X, tá? Do Chico Xavier, Cartas e Crônicas do Irmão X. Ele narra esse evento, desse incêndio do circo. Tá? E o que o Chico conta? Que o irmão X, que é o Humberto de Campos, né, que está na pátria espiritual e que vaga pela pátria espiritual e que traz mensagens e livros lindos, trouxe através do Chico, ele contou que esse grupo que desencarnou lá, em torno de 500 pessoas, a maioria crianças, eles tinham participado, isso é uma mensagem, né, trazida pelo irmão X, de um evento que aconteceu em 177 depois de Cristo, há 1800 anos. Então veja quanto tempo demorou para conseguir reunir 500 para participar desse evento. Na época lá que eles perseguiam cristãos, né? Então a diversão deles era o quê? Jogar nas arenas e jogar as feras. E tinha um general romano que ia visitar a Gália, né? Que era uma república lá, um local romano, e eles queriam fazer algo muito gostoso, muito surpreendente para aquele general. E aí alguém lá numa assembleia que contava com mais de 1000 pessoas, eles se reuniram para decidir o que eles iam fazer, né, para deixar, era uma coisa deslumbrante. Aí alguém diz assim, vamos jogar cristãos às feras. E todo mundo começou, cristãos às feras, adoraram a ideia, embora fosse uma ideia normal naquela época. Mas aí eles resolveram fazer diferente. O que eles fizeram? Eles disseram, não, jogar as feras é fácil, nós vamos trancar todas as saídas e vamos colocar um negócio lá, tipo serragem, vamos colocar serragem nos lugares, deixar uma saidinha lá, mas por serragem. E aí vamos tacar fogo e soltamos o leão para comer o pessoal. Então aqueles que não forem comidos vão ter que correr para fugir, né, e vão fugir todos, e vão morrer queimados. Né? E foi o que aconteceu. Então desencarnaram vários. Só que, quando eles fizeram aquela assembleia, a população ficou encarregada de ir e pegar, cada um buscar um cristão para trazer. Então aqueles que buscaram os cristãos estavam resgatando esse débito 1800 anos depois. E uma coisa interessante, eles trouxeram mulheres e crianças, só mulheres e crianças, porque não se sabe, a maioria crianças. E a maioria dos desencarnados no circo eram crianças também, então foi ceifada a encarnação deles na idade que eles... Então, sabe, a gente começa a perceber que a lei, né, é muito correta. E aqui foram 500, só que lá foram 1000. O que será que aconteceu com os outros 500? Aí nós podemos nos perguntar. Provavelmente eles resgataram o débito de outras formas, pelo amor, e não precisaram passar pela expiação. Né? Cataclismos naturais que acontecem, né? Terremoto do Haiti, não vai dar para a gente falar, mas essa colônia espiritual, né, o Hospital Lar de Maria, foi fundado, essa colônia espiritual, por Eurípides Barçanufo,
e atendeu esse evento. Ela foi lá, é uma colônia móvel que ela se direciona para atender, como existem inúmeras colônias espirituais que vão atender esses eventos, né? Grande terremoto do Japão, 14 mil desencarnaram. O tsunami, né, que a gente lembra lá em 2004, também muitos desencarnaram. O João Nunes Maia, pelo espírito miramês que eu falei, ele diz assim, ó, o que chama-se fatalidade, que às vezes a gente fala assim, uma catástrofe foi uma fatalidade, já é produto do livre-arbítrio, pois antes de reencarnar, o espírito por vezes escolheu determinadas fases para passar. Então é fatal, lógico, a partir do momento que você fez a escolha, aquilo se tornou fatal. No planejamento reencarnatório está definido, isso vai acontecer comigo. Então passa a ser uma fatalidade, mas houve uma escolha. Se ele escolheu o acontecimento, é uma fatalidade, por certo. Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, ele poderá modificar seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade. Então, por mais que tenha sido uma escolha, nós temos, pelo livre-arbítrio, a possibilidade de modificar muitas coisas dessas escolhas, né? Há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam sua vida. Então tem casos que a pessoa faz tanto mal, mas tanto mal para a sociedade, e para ela se compromete tanto, a encarnação dela está tão comprometida, que ela tinha um planejamento, por exemplo, de viver até os 80 anos, mas ela está fazendo tanta coisa errada, que aí ela vai antes, para tentar o quê? Poupar ela, porque senão os débitos acumulados vão ser muito grandes. Ou ela está causando muito mal para a sociedade, né? Ou se ela está fazendo muito bem e está ajudando, eles dão uma moratória, né? Foi feito um planejamento, dão uma moratória, mas vejam bem aqui, ó, mas tudo depende de Deus, sempre, né? Deus é que está no comando. Então, desde que Ele permita, é possível. Continuando aqui o João Nunes. A fatalidade existe, mas é bom que compreendas, onde ela se expressa como tal. No final da resposta do Livro dos Espíritos, a entidade superior disse assim, ó, a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, no momento de encarnar e desencarnar. Medita bem sobre essa resposta, que compreenderás os nossos pensamentos com mais facilidade. A morte é uma fatalidade, mas a data de sua ocorrência pode ser mudada por aquele que é puramente vida. Reencarnar é uma fatalidade, mas as épocas são variáveis para todos os seres. Eu vou passar esse texto do Emmanuel, porque a gente já falou bastante, tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem aqui. Isso aqui falando dos flagelos destruidores, lá na lei de destruição. Depois a gente pode pegar o Livro dos Espíritos e dar uma pesquisadinha também. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos? Por que Deus fere? Para fazer progredir mais depressa. Então às vezes nós insistimos em caminhar devagarzinho demais, aí Ele precisa, né, dar um empurrãozinho, então Ele precisa fazer a gente andar mais depressa. Aí acontece um flagelo que é para fazer a sociedade evoluir. Eu falei das vacinas, né? Foi um progresso enorme, várias outras situações. Então às vezes há necessidade, para quê? Para uma regeneração moral, né? Para que a gente melhore o nosso lado moral. Na 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a inteligência, em primeiro lugar, né? Demonstrar a paciência, resignação. Então tragédias, qualquer tipo de coisa, nós temos que entender que tem coisas que não são do nosso comando, que não são do nosso controle. Então nós precisamos aceitar. Tem coisas na vida que nós precisamos aceitar. Tem coisas que nós precisamos mudar, mas tem coisas que nós temos que aceitar. Então ser resignado ante a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo. Senão o domina o egoísmo, né? E na 741, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, evitar esses flagelos? E eles dizem que, em parte, alguns flagelos nós podemos evitar, e fazemos isso, né? A sociedade faz isso todos os dias, nós tentamos evitar
que aconteçam os desmoronamentos, tirando as pessoas do morro. Mas alguns ainda insistem em ficar no morro, ou por falta de opção, por uma série de coisas. Mas se tenta, e aí está evitando, né? Mas muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, né? Muitos são provocados por nós. Esse caso que a gente citou, de Brumadinho, né? De Mariana. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Veja o que os espíritos respondem. Quando nós formos mundo de regeneração, ó, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Então, quanto mais material é o mundo, maiores são os flagelos destruidores. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos, mais adiantados do que o vosso. Então, os mundos mais adiantados não passam pelo que nós passamos ainda, por essas tragédias. E por fim, para que nós possamos refletir, será que quem provoca um evento trágico responderá por este evento? Terá que resgatar o que ele fez? Né? É responsável por uma tragédia? Para que nós refletamos. Então aí a gente tira lá do Mateus, né, palavras de Jesus, no capítulo 18, versículos 6 a 11. Ó. O escândalo, né, o mal é necessário, mas ai de quem provocar o escândalo. Ele vai ter que responder, por mais que ele seja necessário. A lei é olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, pelo que nós vimos aqui até agora. Vejam. E aí é Pedro quem nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nada melhor do que resgatar os débitos através do amor. Será que todas as pessoas que desencarnam em eventos coletivos tinham compromissos kármicos, pelo que a gente viu? Né? A cada um segundo suas obras. Também está em Mateus 16, 27. Então, não são todos que desencarnam em eventos traumáticos, né, em catástrofes, que é resgate kármico. Às vezes é uma opção daquele espírito para progredir mais. Ele precisava estar junto rapidinho, 30 segundos. Naquele evento lá do Haiti, quem que desencarnou, vocês lembram? Brasileira, famosa, que fez uma obra magnífica no Brasil, Zilda Arnes. E eles contam nesse livro que diz que a Zilda Arnes foi encontrada lá pela equipe espiritual quando foi lá. E diz que ela continuava tentando ajudar as pessoas desencarnadas. Porque a Zilda Arnes era um espírito evoluído, né, no seu nível de evolução, lógico, porque ela fez muito bem, né, durante a vida dela. E lá ela foi socorrida também, mas ela no primeiro momento ela não percebeu, tá certo? Então ela, será que ela desencarnou lá porque era resgate kármico? Ou será que ela estava lá para auxiliar naquele momento, ela junto lá com aqueles que desencarnaram e que estavam perdidos? A gente não sabe, não é nos dada a possibilidade de saber o porquê das coisas, mas dá para tirar conclusões pelo que a gente conhece e pelo que a doutrina espírita nos traz. Certo? Aqui fica com vocês essa bela mensagem. Nossa, sempre quando eu vejo essa fotinha dele aí, a gente... é linda essa foto. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Vamos sempre lembrar disso. A página está em branco a cada dia. E aí a gente escreve o que a gente bem entende, tá certo? Muito obrigado, agradeço de novo a casa por todo esse acolhimento aí, por essa energia gostosa, pelo carinho de vocês com a gente. Agradeço a vocês pelo carinho também e voltemos para a nossa casa na mais perfeita paz e harmonia, certo?